Você alguma vez já percebeu o quão resiliente é o fogo? É o fogo. Hoje de manhã eu fui colocar algumas coisas lá pro quintal, lá no buraco que a gente tem lá no quintal do nosso terreno, e eu fui colocar algumas coisas, lixo, né? Coisas velhas e sacos plásticos e papelão, uma série de coisas que estava aqui em casa que não serviam mais. Como aqui onde eu moro não passa recolhimento de limpeza urbana, a gente queima algumas coisas que a gente não tem como dar para os animais. E aquilo que não é orgânico, a gente queima, porque resto de comida, cascas de frutas, coisas orgânicas, vão para as galinhas, para os cachorros, para o gato, para quem comer, né? Para qualquer um deles que aceitar. Normalmente as galinhas que aproveitam mais coisas. Mas o que não é orgânico a gente queima, né? Que é uma forma de se livrar do lixo. Eu fui lá para trás hoje para queimar e coloquei várias coisas lá no buraco. Acendi o fogo e joguei os papelões, umas sacolas plásticas, uma série de coisas lá, aproveitando que não tinha chovido, que estava tudo bem sequinho. Enquanto as coisas pegavam fogo, eu fiquei observando, que eu acho muito interessante olhar para o fogo. O fogo tem umas reações e umas ações bem interessantes. Eu fico maravilhado de olhar pro fogo. Não sou piromaníaco não, mas eu gosto de olhar pro fogo. E as coisas foram queimando e tudo. De repente teve uma parte que tava um monte de mato seco, assim, mato que foi roçado do terreno, né, que secou como se fosse uma palha. E começou a surgir uma fumaça lá de baixo, assim, rolos e rolos de fumaça, como se fosse bolo de algodão saindo aquela fumaça lá, de dentro daquela palha. Eu fiquei observando e por um tempo ficou só aquela fumaça saindo e o vento foi soprando e daqui a pouco uma chama grande eclodiu ali no meio, onde só saía fumaça. E outras pontas ali também. Parecia que ia apagar, às vezes um saco plástico, alguma coisa abafava, parecia que ia apagar e ele voltava a acender. E eu fiquei assim, maravilhado de ver a resiliência do fogo. O fogo ele não desiste fácil. O fogo está queimando e mesmo quando alguma coisa abafa, parece que ele vai até apagar. Ele resiste, só aquela brasinha lá embaixo, aquela fumacinha, e conforme vai passando o tempo, ele resseca mais, entra um ventinho e daqui a pouco chama, levanta de novo. A gente precisa aprender essa resiliência do fogo. Nós estamos vivendo hoje numa geração do descartável. Hoje a gente quer fazer uma festinha em casa, a gente compra prato descartável, copo descartável, talher descartável, termina a festinha, joga tudo no lixo e joga fora. Nos meus tempos de criança, era tudo de vidro, porcelana, talheres metálicos. Final da festa, lavava tudo, guardava para usar a próxima vez. Hoje, a gente compra um celular ou uma TV, deu problema, joga fora e compra uma nova. No meu tempo, isso é coisa de velho, né? Mas no tempo que eu era jovem, quando dava problema de alguma coisa, a gente chamava o técnico para consertar. Eu lembro até hoje que tinha um técnico de televisão que ia lá em casa, consertava lá em casa mesmo. E era assim que se fazia. Hoje é tudo descartável. E pior que isso afetou os nossos relacionamentos. Antigamente, se vovô e vovó tivessem uma discussão, se desentendessem, passavam um tempo bicudos, um olhando meio feio para a cara do outro, aquela coisa mesmo, aquele clima meio feio. Passava um tempo, às vezes um dia, 2 dias, daqui a pouco eles estavam voltando às boas e daqui a pouco estavam de novo bem e conversavam, se entendiam. Hoje acontece alguma coisa negativa no meio de um casal, o casal já pensa em separar, já pensa em acabar com tudo, já pensa em ir cada um para um lado, já pensa em dissolver aquela promessa, aquela aliança, aquele voto que foi feito na presença de Deus e dos homens, no momento que assinaram um papel. Hoje, a geração do descartável está destruindo o que deveria ser permanente. Está tornando muito fácil de resolver coisas que deveriam ser trabalhadas, deveriam ser cuidadas, deveriam ser regadas, deveriam ser mais bem cultivadas. Até com filhos acontece isso. Hoje a moça engravida, ela quer logo resolver da forma mais brutal possível, sacrificando o próprio filho, que nem nasceu e não teve chance de se defender. Hoje, a sociedade parece que simplificou as coisas, mas na verdade só nos embruteceu, nos tornou insensíveis, nos tornou mais selvagens do que aqueles antepassados que dizem que viviam nas cavernas. Pense nisso. Vamos parar de viver na geração do descartável. Vamos voltar a tornar nossas coisas perenes, principalmente relacionamentos, famílias, casamentos e, por que não, nosso relacionamento com Deus. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Com certeza a nossa vida vai melhorar. Vamos aprender com o fogo a ter mais resiliência. De repente o fogo pode ser um bom professor nessas horas, para nos tirar dessa cultura que está destruindo nossa sociedade. Que o Senhor te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.